Minha família, Pai, seja convosco. Uma boa noite a todos, amém? Abrem as vossas Bíblias, Ezequiel, capítulo de número 37. Ezequiel, capítulo de número 37. Quero externar a minha gratidão, a minha alegria de retornar a essa casa. Louvar a Deus pela vida do pastor Rafael, da sua esposa, todo o corpo de obreiro dessa casa. Deus abençoe. Sua vida que veio aqui, Deus seja glorificado por intermédio dela. Faço-me acompanhada do meu esposo, Taylor. E é um prazer imenso retornar a esta casa na quarta-feira da vitória. Amém? Ezequiel, capítulo de número 37. Esse texto é muito conhecido da igreja, do seu conhecimento aqui nesta noite. Nós vamos somente refrescar a nossa memória aqui nesse texto. Ezequiel, capítulo de número 37, diz-nos assim: a mão do Senhor estava sobre mim, me carregou para fora no espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar ao redor deles, e eis que eram muitos no vale aberto, e eis que eles estavam muito secos. E ele me disse: filho do homem, podem esses ossos viver? Eu respondi: ó Senhor Deus, tu sabes. Novamente ele me disse: profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes: ó vós, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que eu farei com que o fôlego entre vós e vivereis. E eu colocarei tendões sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e vos cobrirei com pele, porei fôlego em vós e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como havia sido ordenado. E enquanto eu profetizava, houve um ruído, e eis que uma agitação, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E quando eu contemplei, eis que os tendões e a carne vieram sobre eles. Pele os cobriu por cima, mas não havia fôlego neles. Então ele me disse: profetiza ao vento, profetiza, filho do homem, e diz ao vento: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos ao fôlego, e respira sobre esses mortos para que eles possam viver. Então eu profetizei como ele me havia ordenado, e o fôlego veio para dentro deles, e eles viveram, e se levantaram sobre os seus pés um exército extremamente grande. Amém? Deus abençoe. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37, mostra-nos a respeito do presente da nação. Fala concernente ao presente da nação de Israel e também ao futuro. Presente, pois, nas invasões babilônicas dentro de Jerusalém, nas 3 invasões babilônicas dentro de Jerusalém, no ano 606 a.C., quando Nabucodonosor invade Babilônia e leva consigo todos os nobres, todo do sangue real. Dentre eles estavam Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Babilônia, então, invade pela segunda vez Jerusalém e leva aproximadamente 10.000 judeus. Entre eles estava o profeta Ezequiel. Na terceira invasão babilônica, no ano 586 a.C., Babilônia invade pela última vez. O povo é levado para dentro da Babilônia. Anatos, nobres, os jovens ficam no palácio. Ezequiel provavelmente vai sofrer alguma influência de Daniel para que ele pudesse profetizar ao lado norte, próximo ao rio Quebar. É por isso que no capítulo 1, versículo 1, o texto vai dizer para nós que Ezequiel estava cativo. O povo, ele vai permanecer 70 anos dentro do cativeiro babilônico. Nesse tempo, ou melhor dizendo, antes de acontecer essas invasões babilônicas, Deus usa o profeta Jeremias para avisar. Tem um texto em Amós que eu acho sensacional. É uma pergunta de Deus a Amós dizendo:
Porventura, faria Deus alguma coisa na terra sem antes não revelar aos seus profetas? Deus não pega o povo desavisado, ele avisa o povo, e é necessário passar por esses 70 anos para que houvesse uma purificação, para que Deus pudesse tratar. Assim como o ouro precisa passar pelo fogo para ser purificado, o povo precisava passar por esse exílio, por essa dificuldade, para que Deus pudesse tratar deste povo. Capítulo 1 de Ezequiel vai dizer que Ezequiel estava cativo, próximo ao rio Quebar. Ezequiel está preso, Ezequiel está cativo, mas a palavra de Deus não está presa. E quando todas as portas da terra forem fechadas, Deus abrirá uma porta no céu para revelar o seu servo. Você não pegou, mas eu vou repetir para você dar glória a Deus aqui nesta noite. Quando todas as portas da terra estiverem fechadas, Deus abrirá uma porta no céu. Quando a terra estiver fechada, por quê? Porque a palavra de Deus não está presa à mão humana. A palavra de Deus não está presa a quatro paredes. A nação está cativa, mas a palavra de Deus é viva e ela vem de encontro ao profeta. Quando todas as portas da terra estiverem fechadas, Deus abrir-se-á uma porta no céu, mas sem resposta você não fica. Oh, glória a Deus. Quando Ezequiel, no capítulo de número 37, ele vai falar do estado presente. Presente porque o povo estava cativo, se via sem esperança, se via cortado, se via longe. Os salmos vão expressar bem isso. O salmo vai dizer, estávamos como os que sonham. O salmista também vai expressar dizendo, os exércitos babilônicos pediam para que entoássemos uma canção. Mas como iremos cantar em terra estrangeira? Pegamos a nossa harpa, penduramos no salgueiro que lá havia. O povo não consegue cantar porque está passando por um período ruim. Mas eu quero dizer algo aqui nesta noite. Não é o lugar que autentica a nossa adoração, mas sim a nossa atitude de adorador. Eu vou repetir, não é o lugar que autentica a nossa adoração, mas é a atitude de um adorador. Eu não sei qual é o estado, o ambiente que você entrou aqui, mas Deus está procurando a sua adoração aqui, independente do ambiente, mas tem atitude de adorador aqui nesta noite. Abacuque vai escrever algo sensacional, ele vai dizer, ainda que a figueira não floresça, e o produto da oliveira minta, e as vacas sejam arrebatadas nos currais, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Aquela mulher Ciro-fenícia estava com a filha miseravelmente endemoniada dentro de casa, mas ela, ao saber que Jesus estará ali, ela vai aproveitar a oportunidade. A casa está em bagunça, a filha dela está oprimida, mas ela vai chegar adorando perto de Jesus, porque sabe que ele pode solucionar. Paulo e Silas estavam na prisão, pés amarrados, mãos amarradas, mas eles estavam no mesmo ambiente que nós estamos aqui cantando. Um orava, o outro cantava. Um orava e o outro cantava, pés presos, mãos amarradas, mas a boca dele ainda estava livre, a voz ainda estava boa para adorar. Independente da circunstância, se posiciona aqui nessa noite. Não, você não pegou. Eu cheguei aqui na quarta-feira da vitória e eu estou dizendo, independente da circunstância, está na hora de se posicionar diante deste ambiente. A prova não pode te sucumbir, a tempestade não pode te paralisar. Eu sou adorador
pode te engolir. Que é isto? Atos 28, diz o texto, que no meio daquela embarcação com 276 pessoas, Paulo estava nela. E no meio daquele vento chamado Euroaquilão, Paulo diz o seguinte: olha, Deus me disse, o anjo do Senhor apareceu a mim, e ninguém neste navio irá se perder. A tempestade veio, perderam mantimentos, perderam o navio, mas a vida de ninguém se perdeu. Vou repetir: perderam o navio, perderam o mantimento, perderam a forma de chegar aonde ele tinha proposto, mas a vida deles permaneceram intacta. Eu estou dizendo que eu não sei se você vai chegar de barco ou vai chegar nos destroços dele, mas chegar, você vai chegar aqui nesta noite. Não, você não pegou. Eu não sei como você vai chegar. E eu não sei como você chegou. Eu não sei se você chegou na embarcação que está com tempestade. Eu não sei se está no destroço da tempestade. Mas olha você aqui nesta noite. O diabo apostou que você não apareceria aqui nesta quarta. O diabo apostou que depois daquela tempestade você não se levantaria. Mas olha você aqui nesta noite. Olha você aqui. Eu vou repetir para você dar glória a Deus. Olha você aqui nesta noite. Você até perdeu alguma coisa, mas você chegou aqui. Você deixou até alguma coisa para trás, perdeu, mas olha você aqui. E se você chegou aqui, é porque a palavra de Deus ainda está sobre a tua vida. Ezequiel 37. E aí, preste atenção, essa é uma experiência de Ezequiel. Essa repita comigo, é uma experiência de Ezequiel. Experiência não é para ser imitada, é para ser vivida. Experiência não é para ser postado, é para ser vivido. Não baseie as suas experiências com experiência alheia. É a experiência de Ezequiel. E olha o que ele está dizendo: a mão do Senhor estava sobre mim. A mão de Deus não estava sob. A mão de Deus estava sob. A mão de Deus não estava abaixo. A mão de Deus estava em cima. E o texto diz: e a mão do Senhor me carregou. Quem carrega Ezequiel? Deus. Para onde é que Deus vai levar Ezequiel? Para um vale. O que nós precisamos entender aqui é, primeiro, a mão de Deus vem sobre Ezequiel e o carrega. Deus não perguntou a Ezequiel se ele queria ir ou não. A mão de Deus o carrega. Deus não perguntou para Ezequiel qual era o momento da vida dele, até porque Ezequiel tinha perdido a sua esposa na invasão babilônica dentro de Jerusalém. Então parece-me que este período era um momento triste para Ezequiel, por mais que tenha se passado alguns anos, mas ainda um período de luta, ainda um período triste, perdeu a sua esposa. Deus não pergunta para Ezequiel se ele estava triste ou se ele estava alegre, simplesmente a mão de Deus veio sobre e o carrega. Você era para ter dado glória a Deus. Por quê? Porque Deus não pergunta qual é o teu nível, o teu grau de felicidade para te usar. Ele simplesmente vem e te carrega. Deus não está perguntando para você: e aí, o tempo está chuvoso, mas será que você só deixa ser usado por ele no dia de sol? Ou dia de chuva você também consegue ser usado por ele? Deus não está perguntando para Ezequiel qual era o nível dele naquele período, se ele estava para baixo ou se ele estava para cima,
se ele estava alegre, ou se ele estava triste, se ele estava passando por uma crise, ou se ele estava vivendo o auge da carreira dele. A mão de Deus veio sobre e carrega Ezequiel. Por quê? Porque Deus não está condicionando Ezequiel às ações exteriores ou em circunstância diversa. A mão de Deus veio sobre e carrega nesta noite. Deus não está perguntando se você está feliz ou se você está triste, se você está para baixo ou se você está para cima, se a porta abriu ou se a porta fechou. Simplesmente a mão de Deus vem e a mão de Deus carrega. Porque isto, a mão de Deus carrega Ezequiel para um vale. E é necessário a gente falar isto aqui nesta noite. Deus não vai me levar para lugares só que eu queira ir. Tem hora que Deus nos leva a lugares que não desejamos ir, mas para que o propósito seja cumprido. Eu vou repetir. Deus não nos leva só a lugares da quais queremos ir, mas Deus nos leva para ambientes que não queremos ir, a fim de que o seu propósito seja cumprido. Por quê? Porque a mão de Deus pega Ezequiel e não leva Ezequiel para o palácio. A mão de Deus pega Ezequiel e não leva Ezequiel para os melhores ambientes da época. A mão de Deus pega Ezequiel e o coloca no meio de um vale. Por quê? Porque não depende para mim como é que eu vou entrar e como é que eu vou ver o que está dentro do vale. O que importa para mim é como eu vou sair, como eu vou deixar o vale. Vou repetir. Eu não me importo da forma que eu vou encontrar o vale. Eu me importo da forma que eu vou sair e como eu vou deixar ele. Para mim pouco importa se eu entro no vale e vejo gente morta. Para mim o importante é como eu vou sair e deixar alguém vivo. Para mim pouco importa se eu vou chegar no vale e tiver alguém caído. O importante é quando eu sair conseguir deixar alguém de pé. Importa para mim se tem osso ali. O importante é se eu vou sair, se eu vou deixar um exército ali. Deus me trouxe aqui para te dizer, não dê importância como você entra, mas o importante é como você sai deste vale. Oh, aleluia. Eu vou repetir que eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Tem mais alguém sentindo essa graça de Deus aqui nesta noite? Independente de como você esteja entrando no vale, o que garante, o que me dá certeza é como eu vou sair dele. Eu não saio do vale da mesma forma que entrou. Eu não vou deixar o vale da mesma forma que eu peguei. Vai ter reboliço no meio deste vale. Vai ter eu estou dizendo que vai começar a ter reboliço no vale, porque não me importa da forma que eu entro, mas o importante é da forma que eu saio. E eu estou dizendo que quando eu sair, já não vou ser mais a mesma pessoa que entrou dentro dele. Pegue na mão desse cliente e diga para ele, não é como você entra, mas é como você sai. Não é como você entra, mas é como você sai. Este vale está te dando experiência para te dizer, você pode ir além do que você pensa. Olha o que o texto diz. A mão de Deus veio sobre mim, me carrega e me coloca no meio de um vale. Tem hora que queremos que a mão de Deus venha sobre nós e nos leve a lugares melhor do que vale. Mas tem hora que o propósito de Deus vai ser cumprido mesmo dentro do vale. Por quê? Porque o vale não pode alterar quem eu sou. Mas quem eu sou pode alterar quem está. O vale não pode mudar quem eu sou. Mas quem eu sou pode mudar o vale. As circunstâncias adversas não podem mudar quem eu sou. Mas o Espírito que está dentro de mim pode mudar as circunstâncias. Não é o que o vale faz de mim, mas sim o que eu faço dentro do vale. Não é o que o vale causa em mim, mas sim o que eu causo dentro do vale. Tem gente que está dentro do vale há 10 anos e o vale continua o mesmo. Por quê? Porque ela não consegue extrair o que tem de melhor dentro dela. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer, está na hora de sair deste vale. Oh, aleluia, eu vou repetir. Por quê? Porque enquanto você está dentro do vale, Deus está te dando experiência e ainda está falando com você. Deus está dizendo, está no vale, mas ainda está me ouvindo. Está no vale, mas
mas ainda está sentindo. Veio, me pôs no meio de um vale, e o vale estava cheio de amigos. O vale estava cheio de publicidade. Não, o vale estava cheio de... É fácil demonstrarmos ser no meio de amigos. Difícil é mostrar quem somos no meio de ossos. Fácil é profetizar no meio de pessoas que têm a mesma estrutura que a minha. Difícil é profetizar no meio de pessoas que têm estrutura diferente. Um profeta não é demonstrada pela quantidade de seguidores. Um profeta é demonstrado por quem ele já levantou. Vou repetir. Um profeta não é demonstrado e não é criado no meio do palácio. Por quê? Porque Moisés viu mais de Deus no deserto do que tinha visto no palácio de Faraó. Que é isto? Então a nossa essência não é demonstrada perante a todos, mas a nossa essência não é demonstrada no meio da publicidade, mas quem somos é demonstrado no meio de ossos. Se eu não consigo mudar no meio do vale, eu não sirvo para nada. Eu vou repetir, se eu não consigo ser profeta no meio dos ossos, então Deus não vai me dar responsabilidade pública. Que é isto? Sabe por que Elias venceu no Carmelo? É porque ele tinha vencido no Ribeiro e porque tinha vencido no Sarepta. Só consegue vencer a publicidade quem passa pelo secreto. Só consegue... Não, você não pegou. Oh, aleluia. Eu estou dizendo que para você mergulhar nas águas profundas, vai ter que ser profeta quando ninguém te vê. Eu estou dizendo que para você... O vale não é para me promover, o vale é para me amadurecer. O vale não só muda quem está em volta, mas muda também eu. E na verdade, Deus não mudará nada ao nosso redor se primeiro não mudar quem somos. Porque tem hora que pessoas não conseguem mudar quem está em volta, é porque ela mesma nunca foi mudada. E olha o que o texto diz. E me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Aí Deus vai para o profeta e diz o texto, e me fez passar ao redor deles. E eis que eram muitos, numerosos. Olha o que o texto diz. Não é um cemitério. Ezequiel, capítulo de número 37, não é cemitério. Não. Os ossos não estão enterrados. Os ossos estão sob o vale. Então não é um cemitério. O que parece, e o que chega mais próximo disso, é que parece que houve uma guerra, parece que houve uma batalha. E nessa guerra, nesta batalha, aonde os ossos caíram, ficaram. Diz o texto que eram muitos numerosos. Não só eram muitos, como também estavam sequíssimos. Por que esses ossos estavam sequíssimos? Ezequiel está andando e ele está fazendo uma observação no vale. Ele está fazendo o quê? Uma observação. Ele está observando o vale. Ele está observando o ambiente que ele está caminhando. Por quê? Porque se eu quero ter resultado no vale, primeiro eu preciso observar o ambiente que eu piso. Ezequiel está caminhando ao redor. E Ezequiel percebe que os ossos estão sequíssimos. Por que os ossos estão sequíssimos? Porque esses ossos estão expostos a sol, a chuva e a vento. Então os ossos estão sequíssimos, pois esses ossos estão expostos. Ossos expostos no meio do vale passam a se tornar sequíssimos. E aí, Deus olha para Ezequiel e chama ele de filho do homem, para mostrar a sua fragilidade. E pergunta, filho
do homem, poderão reviver estes ossos? Primeiro, só revive quem um dia já esteve vivo. Então, neste vale, quem está caído, um dia já teve. Por que o profeta faz questão de dizer, e Deus falando, sobre ossos? Porque como eu posso atestar que alguém está morto? Como eu posso atestar a morte de alguém? Quando ele não responde, ou quando porque morto não ouve. Ouve? Não. Morto não sente fome, sente? Não. Morto não responde a nenhum estímulo exterior. Então, como eu sei que alguém está morto? Porque ele não responde estímulo. Ele não sente vontade, ele não sente desejo, ele não sente necessidade. Então, o primeiro atestado aqui no vale é que para quem Ezequiel está sendo profeta, não tem nenhuma vontade. Ezequiel está profetizando para alguém, que aqui é uma visão, Ezequiel foi arrebatado lá em espírito, e esta visão em que Deus está mostrando a Ezequiel está vendo que no vale ninguém sente necessidade, ninguém sente vontade, ninguém sente desejo, ninguém sente fome, ninguém tem sensibilidade, porque morto é insensível. Deus coloca Ezequiel no meio de ossos, não eram poucos, eram muitos. E no meio de muitos, Ezequiel era só? E os vales e os ossos eram muitos. Independente da quantidade, se Deus tiver pelo menos um, ainda reverte a situação. Vou repetir aqui. Independente da quantidade, se Deus tiver pelo menos um disponível, ainda dá para reverter o quadro. Ô irmão, o que nós precisamos parar é de criar expectativa. Eu só faço quando eu achar alguém de acordo com aquilo que eu penso. Eu só faço quando tiver um grupo para realizar. Deus está dizendo, eu não preciso de muitos, mas se tiver um, ainda dá para reverter o quadro. Oh, aleluia! Para de esperar por alguém fazer para você fazer. Deus está dizendo, enquanto alguém não quer exercer o ofício que eu designei, exerce você. Enquanto alguém não quer profetizar, profetiza você. Enquanto alguém não quer trabalhar, trabalha você. Enquanto alguém não tem vontade, tenha você. Enquanto alguém não tem a necessidade de buscar a Deus, tenha você. Porque enquanto um tiver vontade, Deus vai mover. Enquanto um tiver necessidade, o céu vai descer. Enquanto um tiver afinco para trabalhar, as coisas vão começar a acontecer. Na história da igreja, Deus não precisou de muitos, Deus só precisou de um. Achou aqui? Achou aqui? Achou aqui? Achou aqui? Achou aqui? É por isso que o profeta não pode esperar profetizar pelo estímulo, porque quem está ali está morto. E Deus te dizer uma coisa, para de esperar de exercer o exercício de profeta, esperando estímulo de alguém. Seja profeta você, inicia você, começa você, trabalha você. Eu não sou estimulado a profetizar pelo teu glória a Deus, pelo teu aleluia. Eu sou estimulado a profetizar pela ordem que eu recebi. Olha o que o texto diz. Eram muitos, mas Ezequiel é um. E enquanto estiver um disponível, aí Deus diz, Ezequiel, poderão reviver estes ossos. Senhor Deus, tu, ó sabes. Primeiro, por que Ezequiel diz, tu, ó sabes? Ezequiel não está jogando a responsabilidade para Deus igual alguns fazem. Não. Ezequiel está dizendo para Deus, Senhor, eu sei que tu sabes a promessa que fizeste sobre este povo. Senhor, eu sei, e tu a sabes,
que hoje são ossos, mas o Senhor ainda tem promessa a ser realizada na vida desses ossos. São ossos, mas ainda tem promessa. Pegue na mão desse cliente e diga para ele: é só osso, mas Deus ainda tem promessa. Está desviado, mas ainda tem promessa. Está afastado, mas ainda tem promessa. Está longe, mas ainda tem promessa. O que leva Ezequiel a acreditar naquilo que Deus está dizendo é porque Ezequiel sabe a promessa que Deus tem na vida deste povo. Deixa eu te dizer algo aqui. Para Deus te criar, olha só que Ezequiel está dizendo: tu sabes a promessa que tem na vida deste povo? Ezequiel está dizendo: Senhor, antes da profecia é osso, mas depois da profecia tem coisas para acontecer. O texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 1 vai dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito pairava sobre a face das águas. O que é pairar? Pairar aqui é proteger, guardar. Ora, se a terra era sem forma e vazia, como que o Espírito vai proteger aquilo que não tem forma, aquilo que é vazio? Sabe o que Deus está dizendo? O Espírito só protege quem ainda tem algo para ser feito na... Vou repetir. Sabe por quê? O Espírito está guardando a tua casa? É porque tem algo ainda a acontecer nela. Sabe por que o Espírito está guardando? Alguém está olhando e está dizendo: é sem forma, é vazio, mas fique tranquilo. O Espírito vai começar a dar forma quem está sem forma, vai começar a preencher quem está vazio. Se o Espírito está pairando, é porque Deus ainda vai começar a dizer: haja. Meu Deus do céu, você não pegou? Eu estou dizendo que está sem forma hoje, mas ainda tem palavra para ser liberada. Aleluia. Senhor, eu sei que tu sabes que tu ainda tem promessa. Então, imagine Ezequiel no meio do vale e Deus dizendo: profetiza. Profetiza. Era um comando profético. Que Deus está dizendo para que Ezequiel outorgasse um comando profético e ordenasse o alinhamento dos ossos. Quando Deus leva Ezequiel no vale, Deus quer mostrar para o profeta que tudo que aconteceria ali não dependeu da terra para ser realizado. Vou repetir. Quando Deus leva Ezequiel no vale, Deus quer mostrar a Ezequiel que tudo que está acontecendo no vale não é a terra que vai proporcionar. Mas os ossos vão se aliar porque o céu vai se... Você não pegou? Ô crente, eu estou dizendo que o que Deus está fazendo você observar no meio dessa crise é que a terra não pode proporcionar o que o céu vai proporcionar na tua vida. A terra não vai poder fazer o que Deus vai alinhar o céu e vai começar a colocar as coisas no devido lugar. Eu estou dizendo que o céu vai se alinhar no meio deste vale. O que ele está dizendo é: a terra não faz, homem nenhum faz, o profeta não faz, mas o céu vai começar a alinhar o que está fora. É o alinhamento do céu. Era uma voz profética. Era o céu se alinhando. E era uma voz profética no meio do mar. Ezequiel profetiza. Olha para cá. Olhando o texto, parece... Ele pergunta: Ezequiel, poderão reviver esses ossos? Os céticos diriam impossível. Os ateus diriam improvável. Os incrédulos diziam: eu prefiro ver para acreditar. Mas o profeta diz: tu sabes. São várias opiniões acerca desse momento. São várias opiniões acerca desses ossos no meio do vale.
mas o profeta acredita. Por que o profeta acredita? Porque o profeta está acreditando naquilo que Deus disse para ele no secreto. Quer ver uma coisa? Ezequiel profetiza. Ora, se alguém olhasse de fora, iria dizer que era uma perca de tempo. Como é que você vai profetizar para alguém que não ouve? É osso. Como é que você vai profetizar para alguém que não sente vontade? É osso, é morto. Parece que Ezequiel está profetizando, mas está perdendo tempo com as suas palavras. Mas Ezequiel sabe aquilo que Deus disse para ele no secreto. Olhando de fora, Ezequiel está perdendo tempo, mas para Ezequiel ele tem certeza daquilo que Deus disse. Aquilo que Deus diz para mim é mais importante daquilo que os outros vão dizer. Aquilo que Deus falou comigo é mais importante do que a multidão que manda eu voltar. Aquilo que Deus me falou no secreto vai além das opiniões alheias. Alguém disse, perdeu tempo, mas eu sei da palavra que Deus falou no secreto, dizendo, vai acontecer. Tem gente que está olhando para essa dificuldade e está dizendo, não vai, está perdendo tempo, está indo quarta-feira à toa, está cultuando à toa, está perdendo tempo, mas você sabe da promessa que Deus te fez há muito tempo e Deus vai começar a escancarar aquilo que Ele te disse no secreto. Não, você não pegou